meus queridos alunos do EJA, né? 10ª etapa, ensino médio, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente, professor Rosângelo Assis de Filosofia, um dos professores de Filosofia aqui do CEMIAN. E vamos hoje trabalhar uma aula muito interessante, um dos nomes mais importantes do processo do filosofar. Nós estamos falando de ninguém menos que Platão. Olha a nossa aula de hoje, a aula 71 de Filosofia. Nós vamos falar sobre a escola platônica. Nós vamos falar sobre dualismo, dialética, política, todos esses termos, né? Todas essas áreas que Platão trabalhou aqui e que tentou trazer para nós explicar um pouco. Platão, vocês sabem, né? Foi um grande filósofo desse período aí, daquele período que nós chamamos de período clássico da história da filosofia, não é verdade? O período clássico da história da filosofia tem 3 grandes nomes: Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates, Platão e Aristóteles, perfeito? Então, Platão estará ali, discípulo de Sócrates, tudo que nós sabemos sobre Sócrates foi graças a Platão, né? E aí Platão traz para nós aí umas ideias muito interessantes da filosofia que até hoje são discutidas. Vamos para a aula então? Vamos tentar entender? Muito bem. Primeiro, quem foi Platão? Filósofo grego, nasceu em Atenas, tá? É válido lembrar que Platão, ele era de família abastada, tá? O Platão, ele estava sendo preparado, era essa o grande objetivo dessas famílias ricas, vamos dizer assim, desse período da Grécia Antiga, famílias aristocráticas desse período da Grécia Antiga. Eles eram preparados para se tornarem líderes políticos dentro da comunidade. E Platão foi preparado para isso. Tá? Só que no meio do caminho, Platão conheceu um camaradazinho chamado Sócrates, e aí mudou tudo na vida de Platão, tá? E o Platão acabou fundando mais tarde uma academia. Olha só, ele fundou uma academia que é considerada a primeira universidade da história, a Academia de Platão ou a Academia de Atenas. Foi fundada por volta do ano 387 a.C., perfeito? E nessa academia, Platão acabou trabalhando um pouco a sua ideia, o seu pensamento. Vamos entender um pouquinho desse pensamento platônico, porque é o famoso dualismo platônico, né? O famoso dualismo platônico. Vamos entender um pouquinho isso daí. Platão, ele divide em corpo e alma e corpo, um pouco essa ideia do seu pensamento. Vamos entender porque é muito legal, é muito bacana, e o que é pior, vai cair na prova dos vestibulares da vida daí, tá bom? Muito bem, como eu falava, o dualismo platônico está na alma e no corpo. Platão diz o seguinte: o ser humano, ele é composto de um corpo físico. Nós temos um corpo físico, material, imperfeito e mortal, mas nós também temos uma alma que é imaterial, ela é perfeita e é imortal. Portanto, nós temos o corpo mortal, a alma imortal. O corpo material, a alma imaterial. O corpo imperfeito, a alma perfeita, tá? E o que é mais interessante, não se pode pensar um sem o outro, tá? Não se pode pensar o ser humano sem esse dualismo, sem alma e sem corpo. Platão vai pegar um pouquinho isso aí, lá até do seu próprio mestre Sócrates, porque Sócrates acreditava nessa imortalidade da alma. Então, como ele acreditava nessa imortalidade da alma, Platão, baseado um pouco nesse pensamento socrático, ele começa a discernir um pouco o seu pensamento. Vamos ver então? Eu não posso pensar, por exemplo, o ser humano, eu não posso pensá-lo de uma maneira só como corpo. Não dá. Eu nem posso pensar o ser humano apenas como alma, não dá também. Na verdade, o que acontece? O que é o ser humano para Platão? É justamente a ligação indissolúvel, olha o in aqui na frente, não dissolúvel, né? Não pode, não existe uma dissolução entre os dois. Que entre os dois o que, professor? Entre corpo e alma, tá? Não existe, não vai existir, em hipótese alguma, essa dissolução. Ele é indissolúvel, perfeito? Corpo e alma. Um precisa do outro. A alma precisa do corpo e o corpo precisa da alma.
Tá entendido isso daí? Muito bem. Baseado nisso, o que o Platão diz? Que sobre a vida intelectual, então. Platão vai dizer o seguinte: a vida intelectual, ela é o quê? Uma conversão da alma. Vamos ver então aqui? A vida intelectual, o que é? A vida intelectual, professor, é o que ela é? Uma conversão da alma. O que a vida intelectual busca, essa alma, a ideia dela? Purificar-se. Como faz isso? Tomando consciência em si mesma das verdades eternas. E liberta do quê? Dos dogmas, das ilusões aparentes do mundo. Pronto! Aqui Platão dá as bases para o seu famoso dualismo platônico, tá? Aqui Platão dá as bases para aqueles dois mundos que nós cansamos de falar. E vamos cansar de falar aqui e vamos continuar falando até vocês terminarem tudo aí, né? Porque vocês não vão se cansar de ouvir falar em dualismo platônico. Perfeito? Então, o que acontece? Eu me purifico, eu passo a tomar consciência do que é uma verdade absoluta. E eu passo a fugir daquilo que é simplesmente um doxa, né? Uma opinião. Daquilo que pode ser também considerado dogmas, porque o que é um dogma? É uma verdade absoluta, uma verdade de fé, mas que não tem, né, vamos dizer assim, uma comprovação. Perfeito? Então é essa a ideia. Então Platão vai dizer o quê? A realidade está dividida em dois mundos. Nós temos dois mundos, então. Vamos ver quais são esses mundos de Platão? Nós temos o mundo inteligível, que é quem? A nossa razão, e nós temos o mundo sensível, que são os nossos sentidos. Pronto, gente! Aqui está a base desse pensamento. Não deixem mais sair da cabeça de vocês. Mundo inteligível e mundo sensível. Razão e sensação, sentidos, tá? Isso daí vai ser base para a filosofia, para o resto da vida de vocês na filosofia. A história da filosofia, ela vai ser contada a partir daí também, direto. Nós vamos chegar na Idade Média, vamos tentar tentam desconstruir isso daí, né? Mas vai ser aproveitado também, né? Nós vamos chegar na Idade Moderna, quando formos estudar lá o pensamento racionalista e empírico, também está baseado nesse pensamento. No mundo contemporâneo hoje, nós também vivemos constantemente com essas ideias aí, né? A própria religião em si trouxe essas ideias para o seio das suas características, né? Nós podemos ver isso com calma depois também, perfeito? Então, essa eterna conclusão entre dois mundos, né? O mundo sensível, o mundo inteligível, razão e sensação. O que seria esses mundos? Vamos tentar entender aqui rapidinho? No mundo das ideias, o que era o mundo das ideias de Platão? O mundo das ideias era o mundo inteligível, tá? Esse era o mundo inteligível. Ele estava baseado na nossa razão. É o mundo mais verdadeiro. Por quê? Porque ele vai se manter igual. Olha só essa imagem aqui. Essa imagem explica tudo. Por que eu tenho ideia de vários animais diferentes aqui, ó? Isso aqui é um cavalo. Eu tenho a ideia do cavalo. Perfeito? Mas o que vai me fazer ter essa ideia do cavalo? Um cavalo que eu já conheci na teoria, nas ideias. Esse é o cavalo verdadeiro, né? Esse se mantém igual. E os outros cavalos são o quê? São manifestações desse primeiro pensamento que eu tive. Aonde que eu já tive esse pensamento? No mundo das ideias. Vocês querem entender um pouco isso daí? Assistam Matrix. Pronto. Assistam Matrix que vocês vão entender. Assistam o filme Matrix, que ele está baseado nesses dois mundos aí. Vocês vão entender. O primeiro, para mim, é o melhor de todos. Assistam Matrix, né? O que vocês vão entender esse mundo das ideias, tá? Nós vivemos num mundo irreal, mas existe o mundo real. Mas eu tenho ideia do que é esse mundo real, por quê? Porque eu já estive nesse mundo real. Olha só que confusão maluca, né, que Platão coloca pra gente. Mas é isso aí, tá? Esse é o mundo das ideias. E o mundo sensível é o quê, professor? O mundo sensível é o seguinte, ele está baseado em uma realidade sensível. Ou seja, ela é informada para nós pelos nossos sentidos.
Portanto, ela vai o quê? Se alterar, ela vai se transformar, ela não vai se manter igual. Tá entendendo isso daí? Essa realidade vai estar em constante mudança. Olha Platão aqui, lembrando a gente de Heráclito e Parmênides. Vocês estudaram Heráclito e Parmênides na nossa aula sobre os pré-socráticos. Heráclito dizia que nada muda. Aliás, que nós estamos em constante transformação, em constante devir, né? Ninguém se banha no mesmo rio duas vezes, porque aquelas águas não são mais iguais. Eu me banhei de manhã, quando eu for me banhar à tarde, já são outras águas. Parmênides dizia não. Parmênides dizia que o ser era imutável, né? Que existe uma realidade absoluta nesse ser. Olha o que o Platão fez. Tanto Parmênides como Heráclito estão certos, né? Existe um ser imutável que não muda muito. Nós aprendemos isso lá na teoria das ideias, no mundo inteligível, mas existe aquilo que está em constante transformação, que é justamente esse mundo sensível aí. Vamos voltar de novo para ele aqui? Vamos entender então, ver um mapazinho aqui muito bacana que mostra essa diferença. Olha só, o mundo sensível de Platão é aquele mundo da caverna, é aquele mundo das sombras. Daqui a pouco a gente vai ver a teoria das cavernas, né? O Platão vai explicar essa ideia através do mito da caverna, a gente vai já ver isso daí, tá bom? Enquanto que o mundo inteligível, o que é? É o mundo da luz, do conhecimento, das ideias, é o mundo racional. As características de cada um. Ora, no mundo sensível é o corpo, é o nosso corpo, tá? São características contrárias à nossa alma. Enquanto que no mundo inteligível, nós estamos falando da alma, que possibilita o quê? O acesso ao inteligível, ao imutável, ao imortal. Lembra que Platão está defendendo aí o próprio pensamento socrático, né? De Sócrates, a alma é imortal, perfeito? Portanto, o mundo sensível é o mundo imperfeito e o mundo inteligível seria o mundo perfeito. Olha só que legal. Estão conseguindo acompanhar? Não é que é bacana demais isso daí? Quando a gente começa a estudar, começa a ficar meio... porque a gente vai viajando, né? A filosofia ela faz isso. Ela faz a gente viajar. Cara, professor, é muita onda isso daí, né? A gente viaja bem bacana com isso tudo aí. Mas se vocês prestarem atenção, tudo tem fundamento. Nada é por acaso, tá? Tudo tem fundamento. Tudo tem um conceito, uma razão de ser. Tudo é muito bem explicado. Platão mais tarde vai ser contestado pelo próprio Aristóteles, vocês vão estudar isso depois, tá? Mas dentro desse processo aí, Platão está certíssimo. E como que Platão explica melhor essa maneira? Vocês, não sei se já ouviram falar do famoso mito da caverna. Já ouviram falar no mito da caverna? Pois bem, procurem depois no YouTube, em algum lugar, o mito da caverna de Platão. Vocês vão encontrar um pouco isso daí, é muito bacana. O que era o mito da caverna? Dentro de uma caverna totalmente escura, né? Essa aqui está até um pouquinho clara, né? Mas dentro de uma caverna totalmente escura, as pessoas estão acorrentadas e voltadas para a parede. Atrás delas, atrás da caverna, o que tem? Uma grande fogueira, né? E essa fogueira ela só passa o quê? A sombra daquilo que é a verdade. Então, existem os prisioneiros, que são homens comuns, que estão na escuridão da caverna, tá? Homens comuns, na escuridão da caverna, não se perguntam sobre o mundo, não se perguntam, não se questionam, não vão atrás de nada, eles estão o quê? Acomodados, aceitando as coisas como elas são. Ponto. Perfeito? Mas dentro da caverna, o que vai acontecer? Alguém vai sair da caverna. Quando alguém sai da caverna, quem seria esse? O liberto. Quem é o liberto? O liberto é aquele filósofo. Platão chama de filósofo, né? Vocês vão ver aí no próximo slide. É aquele que busca a iluminação, tá? O conhecimento. A iluminação que esse conhecimento vai lhe permitir. Ele vai questionar o mundo em que ele está vivendo, tá? Então, coisas que os homens comuns não vão fazer. Tá claro isso daí? Olha só, quem sou eu então? Eu sou o prisioneiro nesse mundo
ou eu sou o liberto nesse mundo? Quem sou eu, né? O prisioneiro ou o liberto? Quem sou eu? O homem comum ou o filósofo? Quem sou eu? Aquele que vai em busca da resposta, que não se contenta com essa resposta, ou aquele acomodado? Não, tá bom do jeito que tá, deixa continuar assim. Ah, vamos viver desse jeito, gente. Qual o problema? Não vamos mexer com ninguém. Deixa as coisas como estão, vamos continuar, né? As coisas acontecendo aí, as injustiças sociais, tudo acontecendo, e a gente calado, numa boa. Por quê? Porque não dá para fazer nada. Não, peraí, tem uma coisa, dá para me fazer sim. Eu vou em busca de algo melhor. Perfeito? Conseguiram entender? Eu espero que tenham gostado, porque agora nós temos entendido que agora nós vamos para a nossa DLI. Agora é que eu quero ver se vocês conseguiram acompanhar a aula. Vamos lá! Estamos aqui para a nossa dinâmica local interativa. São duas questõezinhas. Vamos lá. A primeira diz assim, olha. Leia atentamente o texto. Nós, homem comum, que vivemos aqui, somos os bichinhos microscópicos que vivem na base dos pelos do coelho. Mas os filósofos tentam subir da base para a ponta dos finos pelos, a fim de poder olhar o bem dentro dos olhos do grande mágico. Isso aí está no Mundo de Sofia. Se tiver oportunidade, leiam esse livro, que é outra coisa fantástica. Perfeito? Muito bem. A partir da citação acima e com base no mito da caverna, escreva o que você compreendeu sobre a diferença entre o homem comum e o filósofo. Tá fácil essa daí, hein? Segunda questão. Complete o quadro. Letra A. A caverna significa? B. Estar acorrentado significa? C. Sair da caverna significa? D, a pessoa que sai da caverna é o... E letra E, o prisioneiro volta à caverna porque é para completar isso daí, tá bom? Não é para escolher A, B, C ou D, não. É para completar esse quadro aí, tá bom? Daqui a pouco a gente volta para ajudar nas respostas.
Ok, vamos então tentar achar essas respostas. Você já deve ter respondido aí no caderninho de vocês, né? Com certeza acompanharam muito bem aí o processo, então devem ter respondido certo. Mas vamos lá, vamos encontrar essas respostas juntos agora aqui. Vamos lá, quero ver. Leia atentamente o texto e aí vem um texto do Mundo de Sofia, né? Que fala sobre uns bichinhos microscópicos que vivem na base dos pelos de um coelho. Mas os filósofos fazem o quê? Isso seria o homem comum. Por quê? Porque o filósofo é aquele que tenta chegar até em cima desses fios, para quê? Para olhar dentro dos olhos do grande mágico. A partir disso daí, qual era a ideia? A ideia é, com base no mito da caverna, qual a diferença entre o homem comum e o homem filósofo? Vamos encontrar a resposta? Então, essa resposta é um pouco pessoal, né? Quem é o homem comum? Quem é o filósofo? Nós estudamos muito bem isso daí, tá? Assim, tal como o prisioneiro, as pessoas devem confrontar os hábitos do cotidiano e libertar-se das correntes em vista da verdade. Olha só que coisa interessante, tá? Eu tenho que confrontar os hábitos do meu dia a dia e me libertar dessas correntes em vista de encontrar essa verdade. A saída da caverna representa justamente essa difícil missão, que é romper com os preconceitos e buscar esse conhecimento. Meus queridos do EJA 10ª etapa, isso aqui é fundamental. Isso aqui é fundamental. Essa é a base de tudo aquilo que eu estou tentando passar para vocês ao longo das nossas aulas. Romper com o preconceito. Olha só a ideia de preconceito. Preconceito, um conceito anterior. Um conceito que vem antes, que muitas vezes eu nem conheço, eu nem sei o que é a coisa e eu já estou criando uma opinião muitas vezes falsa em relação a isso daí. O mito da caverna, eu estou sentado dentro de uma caverna, né? A fogueira passando atrás de mim acesa e eu vejo só sombras daquilo que é o real, lá no fundo da caverna. Quando eu saio e encontro a luz e que eu vejo a verdade, eu começo a mudar e eu começo a transformar esse... Primeiro eu mudo a mim mesmo e depois eu passo a mudar e tentar transformar esse mundo aí. Isso é muito importante, né? Sair desse preconceito aí. Perfeito? Então é fundamental. Essa é a diferença do homem comum para o filósofo. E todos nós somos filósofos. Todos nós somos filósofos. Ah, não, pessoal, o senhor é filósofo, mas eu sou homem. Não, de jeito nenhum. Todos nós somos filósofos. A diferença é que eu estudei um pouco de filosofia, né? Só isso, essa é a única diferença. Mas filósofos todos nós somos, porque nós nos questionamos, porque nós buscamos, né? Porque nós aprendemos, porque nós vamos atrás. Então, todos nós somos filósofos. Perfeito? Segunda questão, vamos lá. A segunda questão é para completar o quadro, né? Vamos completar esse quadro, então? Deixa eu ver se vocês completaram esse quadro certinho aí. Vamos ver aqui a nossa ideia e a nossa resposta desse quadro aí, tá bom? Vamos ver o nosso gabarito aí? Beleza? Tá lá, olha. Letra A. O que significa o texto na caverna, né? Significa a realidade do mundo sensível, perfeito? Essa é a realidade, tá? Do mundo sensível. Depois, o que significa estar acorrentado? São pessoas presas nessa realidade sensível. É aquilo que nós já conversamos. É o homem comum que está ali, acomodado, que não quer sair dali porque está bom demais, né? Ah, não, já tenho ali o suficiente, não vou buscar mais nada não, né? Já tenho uma água para beber, já tenho um pratinho de comida aqui, pronto, vai ficar por isso mesmo, tá? Então eu vou ficar minha vida toda acorrentada a esse mundo sensível, perfeito? O que significa então sair da caverna, quebrar as correntes e sair da caverna? É se libertar e contemplar o mundo das ideias, o mundo real, o mundo verdadeiro. E quem são essas pessoas que fazem isso? Os filósofos, tá? Todas aquelas pessoas que não se contentam com aquela vida ali. E por que o prisioneiro volta à caverna? Porque ele quer ajudar os outros a sair dessa escuridão, porque ele não quer ficar com esse conhecimento só para ele. Portanto, meus queridos, olha só o nosso comentário aqui. Na alegoria da caverna, Platão, ele faz uma crítica sobre a importância da busca pelo conhecimento, tá? E o abandono da posição cômoda
gerada pelas aparências e pelos costumes. Nós nos acostumamos a isso, né? E para mim tá bom demais. Nessa metáfora, as correntes representam o senso comum, a opinião, aquilo que eu falei, os preconceitos, que aprisionam os indivíduos e os impede de buscar um conhecimento verdadeiro e com que vivam, né? E que deixem de viver no mundo de sombras. Perfeito? A gente tem que tentar buscar, tem que tentar entender isso daí. Vamos então sair desse mundo das sombras? Vamos sair dessa caverna? Vamos buscar cada vez mais conhecimento? Vamos transformar essa sociedade? Então, segundo EJA, né? 10ª etapa do ensino médio, estamos aqui para ajudar também nesse processo aí, para ajudar vocês a entenderem, a compreenderem um pouco isso daí. Preste atenção, porque o mundo das ideias, o mundo sensível, o mundo inteligível, esse dualismo platônico é muito importante para quem vai prestar vestibular daqui a pouco, tá bom? Abração a todos, até a próxima aula, se Deus quiser!